E o Jornal da Rede Alesp aí está indo a mais uma entrevista, né? Nós vamos falar agora com Renata Seni. Ela é prefeita reeleita do município de Francisco Morato e nos fala da expectativa da sua gestão para a cidade. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Tudo bom com você? Renata, quais são as expectativas referentes a esse novo mandato? Há algum setor que a senhora acredita que possa ser mais desafiador para a sua gestão? Sim, pela experiência da primeira gestão e pelo modelo participativo que nós adotamos como prática, nós entendemos que, e temos claro agora, exatamente o recorte social, econômico, educação, assistência social do município. Então, se você me pergunta, além da pandemia, que é um desafio muito grande, principalmente para essa mudança de fase, a atenção à educação, à saúde, mas principalmente para a infraestrutura. Nós temos uma realidade aqui delicada na cidade, por conta do nosso relevo, por conta do nosso histórico de política habitacional, e eu penso que, com partilhas, né, de todos os entes federados, é importante investimento em políticas de habitação e infraestrutura na cidade. Então, agora a gente tem mapeado, a gente tem claro, a cidade está georreferenciada após um processo de reconhecer a fundo quem nós somos, quantas pessoas, a população e nosso desafio, e transformamos isso em projetos sociais e em políticas públicas permanentes. Renata, bom dia. Quem fala é Lilian. Mais uma vez, obrigada por estar junto aqui no Jornal da Rede Alesp. Você é uma mulher muito jovem, muito bonita, viu? Parabéns aí pelo teu perfil e parabéns também pela... você teve 86,99% dos votos válidos, né? Conta um pouquinho pra gente dessa gestão e como é que foi a pandemia e como vai ser agora, porque eu sei que Francisco Morato, ela voltou para a fase amarela, né? Vocês já estão preparados, de repente, para um outro retrocesso também ou não? Nós estamos preparados, nós imaginávamos que essa fase fosse acontecer, porque como nós somos uma população de 177 mil habitantes e 37 mil pessoas trabalham na Grande São Paulo, tudo que afeta São Paulo afeta Francisco Morato e a nossa região. Então, um pouco que a gente já desenhava esse cenário de um alerta, que nós entendemos hoje que o amarelo é um alerta para todos nós, e ao decorrer desses últimos dias, né, a gente começou a se preparar para uma possível situação de risco, tanto na proteção básica de saúde, como a alta complexidade que é a UTI. Então, hoje, por exemplo, se a gente precisar dessa proteção, nós já temos 31 leitos da proteção básica, né, que é a acolhida primária, e também o contato regional com leitos de UTI. Nós acreditamos que a manifestação a todo tempo em redes sociais, deixando claro a informação da população, fez com que Francisco Morato se identificasse com o nosso governo, está aí um resultado nas urnas, participar com os conselhos municipais, estar ativo, prestar conta, trouxe esse resultado. Então, o governo acabou adotando uma postura de participação ativa, né? Permitindo também, inclusive, esse contato responsável em relação à pandemia. Então, nós nos preparamos sobre a ótica da saúde, sobre a ótica da educação, que é a nossa preocupação com os 23 mil alunos que nós temos na rede municipal de ensino, e também com comércio e serviço, que é o forte em Francisco Morato. De fato, um desafio. Eu acredito que a gente vai entender esse cenário econômico e o que vai acontecer para os próximos anos no primeiro quadrimestre do nosso governo. Então, a gente está se preparando para um governo de planejamento a médio prazo. A gente já se preparou para 6 meses em relação a possíveis, tanto retomada, que é o que a gente torce, né, medidas protetivas, mas se houver uma situação de alerta ainda maior, mudança de fase, o município também está se organizado com um plano de contingência. Renata, sempre que eu estou aqui na bancada apresentando aqui o jornal, eu me coloco muitas vezes, quase sempre, no lugar da pessoa que está assistindo a gente em casa. O estado de São Paulo é muito grande, muitas vezes a pessoa não conhece a cidade de Francisco Morato. Você falou que o forte da cidade é comércio e serviços. Fala um pouco da cidade de Francisco Morato, até para quem não é aqui da capital, não é aqui da Grande São Paulo, possa entender melhor um pouco a sua cidade. Agora, eu só vou pedir um minutinho para a senhora, porque antes disso eu preciso dar um recadinho aqui e a senhora em seguida já pode responder, tá bem? Combinado.
Você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da CPI das quarteirizações. É possível você assistir o Jornal da Rede Alesp pelo YouTube. Entre lá no YouTube, estamos ao vivo por lá. Está bem? Pode responder, prefeita. Bom, eu vou falar aqui sobre a ótica de uma apaixonada pela cidade natural de Francisco Morato Moratense, mas também sobre a ótica de uma cidade de pessoas resilientes. A cidade de Francisco Morato é a última cidade da região metropolitana da Grande São Paulo, é uma cidade que os brasileiros escolheram em busca de uma qualidade de vida em São Paulo e de renda e de habitação, escolhe Francisco Morato, então, para ser a sua família. Então, 60% da nossa população é de todos os lugares desse Brasil, então eu costumo dizer que é uma cidade muito corajosa, que costuma resolver os seus desafios internamente, considerando a população que tem, de multicultura, resiliente e trabalhadora. Uma cidade com indicadores ainda sensíveis em relação a receitas e a renda da cidade, que consegue só absorver 13% a 15% da mão de obra local, então a gente depende muito da nossa região, mas é uma cidade de pessoas vencedoras, então ela vem para cá, encontra o seu lar, então o que nós fizemos, absorvemos como desafio? Nos falarmos, criar conselhos municipais, nós temos 17 conselhos municipais do município, é uma cidade considerada de grande porte, são 177 mil habitantes, segundo o nosso censo. Para vocês terem uma ideia, 23 mil alunos na rede municipal de ensino, tem cidades do Brasil que não tem isso de população. Então, o que a gente quis se entender enquanto governo e política pública é, além da participação, pensar na qualidade de vida que nós somos, né? O que há de melhor em Francisco Morato? A população. Então, unidos todos nós, a gente vai resolver todas as nossas questões. E aí não fugindo dos nossos problemas, mas enfrentando. Nós fizemos o primeiro PPA participativo da história da cidade e a participação da população foi em massa, né? Eles participaram e eles votaram. Prefeito, a gente sabe das necessidades do município, então vamos começar, por exemplo, acabando com todos os esqueletos de obras das cidades, que perduravam há mais de 10 anos. Então, se eu for apresentar a minha cidade, é uma cidade de trabalhadores, de resiliência, uma cidade que ela está à margem, sim, da Grande São Paulo, mas que ela é grande fornecedora de mão de obra e de qualidade para a Grande São Paulo. E eu posso falar de moratenses vencedores, que pela área da cultura, que são no Bolshoi, por exemplo, que são músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que saíram daqui nas nossas escolinhas de base, são jogadores, por exemplo, hoje, que são fora do Brasil. Então, é essa história que eu também quero contar, porque geralmente a gente usa sobre a ótica dos desafios, que devemos reconhecê-los, mas se eu for de falar de sucesso, há muitas pessoas que aqui se encontraram e aqui são vencedoras. Então, eu gosto muito de falar sobre a cidade de Francisco Morato e nós aqui adotamos uma agenda ODS sobre o desenvolvimento sustentável e é isso que a gente tem conversado com a população e a população está aceitando. Renata, você falou, vamos falar um pouquinho de educação. A gente já fez entrevistas em outros municípios que o município já preparou as escolas para o ano que vem, né? Principalmente respeitando os protocolos de vigilância sanitária. Como é que está hoje a educação aí, caso o ano que vem para o retorno das crianças em sala de aula? Ela está preparada para os dois. Tanto é que a gente tinha uma expectativa, que é a nossa vontade de ter as crianças no ambiente escolar, até sob a proteção da ordem pedagógica, mas também psicossocial. Então, nós nos preparamos para duas situações. Se a gente não volta, como será a atividade remota, que hoje Francisco Morato assegura a hora-aula, conforme a demanda da organização do federal e estadual. Então, a gente tem assegurado a oferta de aula para as nossas crianças. Nós criamos aqui o primeiro encontro de boas práticas, que permitiu socializar experiências entre os professores, entre a rede de educação. E a gente pegou essa experiência, socializou e transformou numa política de apoio a todas as nossas crianças. Nós fizemos a oferta de cartão alimentação para assegurar a caloria necessária de alimentação para todas as 23 mil crianças. Nós fizemos recorte de renda e a educação fez um trabalho lindo em Francisco Morato. Tanto é que nós alcançamos os resultados do IDEB. Depois de 10 anos, Francisco Morato alcançou o índice da educação estipulado e isso fez com que a gente criasse novas estratégias. Então, a comissão criou uma rede de apoio dos pais, da comunidade escolar e dos conselhos municipais
preparando o aluno, tanto para ficar remotamente como para a volta. Então, isso a gente documentou, criou um comitê de crise, um comitê que a gente chama, né, pelo tema coronavírus, e fez um planejamento rápido, já está organizado para o próximo ano. Renata, não só Francisco Morato, como várias cidades da região metropolitana de São Paulo, tem na população uma mão de obra, muitas vezes, para a cidade de São Paulo, como você em algum momento aí da entrevista citou. O que pode ser feito, de que forma a prefeita pode influenciar para que exista mão de obra para a população dentro do próprio município, para que a população muitas vezes não tenha que fazer viagens de trem, de ônibus, de carro, ali por horas, para trabalhar na cidade de São Paulo, para que exista emprego para essa população dentro do próprio município? Aqui no município, por exemplo, através de um trabalho da Câmara de Vereadores, existem incentivos fiscais para a empresa que se estabelece no nosso município. Por outro lado, a gente tem um desafio que o nosso território é pequeno, mas tem uma densidade populacional muito grande, então não permite grandes estratégias em relação ao desenvolvimento para indústrias ou pequenas indústrias. Nós fizemos agora, recente, uma regulamentação do plano diretor, atualizamos o plano diretor do município, que permite que uma área nossa, que fica próxima à rodovia 332, aqui próximo a Anhanguera e Bandeirantes, seja usado para esse empreendimento. Então, eu penso que ao longo do tempo isso vai trazer estratégias. Mas se você pensar em parcerias regionais, por exemplo, a gente está a 30 quilômetros, né, uma linha reta da Grande São Paulo. Então, não é longe. Mas, por exemplo, pensar em transportes que dê acesso rapidamente a esse trabalhador é importante. Pensar na nossa rodovia aqui, que é a 332, que em determinado horário ele tem maior trânsito de carro do que a própria Anhanguera. Então, isso já é competência de outras instâncias de poder, que é o governo do estado, e a gente já tem conversado, porque se a gente melhora essa via, não tem problema que o trabalho está 10, 15 quilômetros, então, da nossa cidade. Então, criar estratégias, tanto locais como regionais, para nós é importante. Então, por exemplo, quando há um reconhecimento do Estado de São Paulo, quando a gente é atendido nos departamentos responsáveis, e a gente fala assim, vamos desenhar uma ideia que favoreça não só Francisco Morato, mas a nossa região, uma vicinal já resolveria muito isso. Então, eu penso que essas estratégias têm que ser locais e regionais. E eu penso que o melhor encaminhamento é estar no plano diretor e no planejamento de estar atento a como o governo do estado e a nossa região está sendo pensada. Então, quando a gente fica atento a isso, a gente consegue pensar em mecanismo de proteção em relação a trabalho para a nossa cidade e para a nossa região. Ô, Renata, a gente sabe, né, que as mulheres ainda são minoria, né, representando o poder público municipal, inclusive demonstrado isso nessa última eleição, que poucas mulheres conseguiram se eleger. Conta uma coisa pra gente, como é que você vê essa representatividade e se você está enfrentando e já enfrentou grandes obstáculos por ser mulher no meio da política? Eu não posso negar que isso acontece sim. O maior desafio foi na minha primeira eleição. A primeira mensagem é que eu não governaria, né, que eu seria coordenada por outras pessoas. Aí, além do processo de se reeleger, de fazer um processo participativo envolvendo as pessoas, eu passaria pela prova da capacidade. Então, a todo tempo, a gente passa pelo momento de ser testado, né? Vamos ver se vai dar certo, mensagens em redes sociais passadas, mas que ainda pode sutilmente ser transformada em um gesto, uma palavra, acontece sim. Eu nunca esqueço uma experiência numa reunião que eu estava, claro, naturalmente, a maioria dessas reuniões eu sozinha, e muitos homens envolvidos principalmente na máquina pública, e a pessoa olhou para mim e falou, é com você mesmo que eu vou falar. Então, são coisas que você vai pensando no contexto. Se ele não percebeu, ali era uma situação naturalmente manifestada que eu chamaria outra pessoa para conversar, né, numa mesa, mediando uma reunião. Então, a gente passa aí por essas situações, sim, e a gente aí a gente entende por que as mulheres não estão envolvidas nesse projeto, porque a resiliência tem que fazer parte. O processo de prova já aconteceu, né? Tanto é que Francisco Morato é uma cidade tão interessante, porque é a segunda vez, é a segunda prefeita na cidade. Então, quer dizer que Francisco Morato já tem um movimento bem interessante de entender o posicionamento e a importância da paridade, eu acredito na agenda 50-50, da paridade na discussão da política pública.
mas sim, é um desafio diário, e isso às vezes é muito sutil, às vezes é muito claro, né? Então, eu passei pela prova, vamos dizer assim. Prefeita, só para avisar aqui para a senhora e também para os nossos espectadores que voltamos ao ar aqui, nós estamos apenas no YouTube, agora voltamos também na TV e logo mais às 11 horas, novamente o sinal da TV vai para a CPI, está bem? Conclua seu raciocínio, por gentileza, prefeita. Então, a gente percebe a importância de você estar numa instância de poder, mas envolver outras mulheres em instância de poder. Aqui, por exemplo, nós temos, em números redondos, 3.000 funcionários, 2.000 funcionários diretamente são ligados à educação, e quem chefia a educação é uma mulher. Minha chefe de gabinete é uma mulher. As pessoas que me acompanham. Então, não é só você estar no espaço, é promover discussões que tragam a mulher para essa instância de poder. E não é só no poder público. Em todos os lugares que a mulher está numa instância de poder, a gente tem referências internacionais e literaturas que diz que se as mulheres estão nessa instância, o mundo seria 3 bilhões mais rico. Então, a gente acredita nessas pautas, a gente luta. Nós criamos aqui em Francisco Morato o Conselho das Mulheres, paridade em sociedade civil, onde elas participam da discussão das mediações do poder público e dos projetos de política pública. Agora, prefeita, eu imagino que administrar uma cidade como Francisco Morato realmente é cheio de desafios, né? E agora, nesse seu segundo mandato, a senhora vai assumir, né, o segundo mandato logo depois de uma pandemia mundial, quer dizer, uma crise econômica, não só no Brasil, mas no mundo. Provavelmente vai haver uma queda de arrecadação e esse desafio que a senhora tem para administrar Francisco Morato fica ainda maior. Como driblar essa queda na arrecadação e essa dificuldade de recursos para aperfeiçoar e implementar coisas legais para a cidade? Nesse primeiro ano, o auxílio emergencial deu conta dessa primeira fase, né, que a reposição que nós tivemos, que nós perdemos em termos de arrecadação, e naturalmente todos nós fomos envolvidos, tanto a iniciativa privada, todos nós, enfim. A gente está fazendo um processo de construção e controle absoluto no primeiro quadrimestre, né? Então, nós organizamos o orçamento já, e eu confesso a você, um orçamento conservador, ou seja, nós vamos pagar a conta. Todas as contas serão pagas, a gente fez esse cálculo, e pensando e observando o cenário. Mas eu confesso a você que a gente, por exemplo, enquanto política pública, além da lei de responsabilidade fiscal, que nós somos a favor, mas não permite investimento em tecnologia, em inovação, que é o que a prefeitura tem que fazer, né? Muitas situações inovadoras que permitem economia de recurso e sem deixar de atendimento em políticas públicas. Então, a gente já estava implementando essa agenda, que a gente chama de agenda inteligente, de um governo mais organizado. A gente percebeu que ter um governo extremamente organizado, com prestação de contas, permite que a gente receba emenda parlamentar, e receba, preste conta e consiga receber outro, pensar em convênios. Então, a gente tem se preparado para isso. A gente conta muito com emenda parlamentar, com convênios novos. Então, nós estamos preparados para esse tipo de situação. Claro que eu penso que nós vamos entender bem esse cenário em 22. Em 21, nós conseguimos organizar, pagar as nossas contas, deixar tudo em dia, mas 22 pode ser que seja um desafio e nós temos que estar preparados. Bem, o Jornal da Rede Alesp falou agora com Renata Ceni, que ela foi reeleita no município de Francisco Morato. Muito obrigada, Renata, pela entrevista e tenha um bom dia. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Bom dia, bom trabalho, prefeita.